O interior desta limusine Rolls-Royce era surpreendentemente espaçoso para apenas os dois. Gage tinha as pernas compridas cruzadas nos tornozelos, e se inclinava tão casualmente em seu assento, enquanto a observava com aqueles olhos escuros e cativantes. Sua voz ecoou ao lado dela, quando ele perguntou o que estava acontecendo com a sua pequena tigresa, fazendo Eva desviar o olhar da janela do carro para olhar para ele. Desviando o olhar para a janela da limusine novamente, Eva respondeu que não era nada, atribuindo os sentimentos ao vinho que havia tomado. Em seguida, perguntou qual era esse assunto urgente. Gage não respondeu imediatamente, apenas a observou com seu olhar penetrante. Então, a chamou para se aproximar dele. Estranhamente, ela ficou atordoada com aquelas palavras, sentindo uma eletricidade sutil no ar. Ele repetiu a ordem para que ela fosse até ele, como se algo sombrio e caloroso estivesse percorrendo junto. Eva ficou corada, se perguntando por que de repente, ele a estava ordenando assim, com um olhar tão hipnotizante. Com seu lindo rosto olhando para ela, ele resmungou sobre o quão teimosa ela era. Um brilho travesso, mas ao mesmo tempo sério, dançava em seus olhos fascinantes, enquanto Gage perguntava para Evangeline se ela estava com ciúmes da sua irmã Jessa. A palavra ciúmes fez seu coração quase saltar pela garganta. Ela gaguejou ao tentar perguntar o que havia de errado com ele, para fazer uma pergunta tão desconcertante, mas suas palavras saíram truncadas e sem clareza. Ela se perguntava por que esse homem estava lhe provocando de novo, e por que ele parecia tão satisfeito com isso. Ela perguntou para ele, se ele agora acreditava nela. E Gage questionou sobre a que ela se referia. Ela respondeu que Jessa era uma mulher muito encantadora e irresistivelmente bela. No entanto, Gage permaneceu em silêncio diante da insinuação, com um olhar descontente. Até que finalmente disse, de forma pausada, que ela era muito mais bonita e encantadora do que Jessa. E que sua irmã nem se comparava com ela. Mas Eva o interrompeu e lhe mostrou o dedo do meio, afirmando que ela só se parecia assim por causa da maquiagem e de todos os vestidos bonitos. E que ele não tinha noção de como a Jessa era bonita sem aquele mau gosto de maquiagem que ela usava naquela noite. Ela continuou dizendo que Jessa nasceu realmente bonita, e se não estivesse vestida daquela maneira, pareceria uma supermodelo. De repente, o motorista desviou bruscamente pela estrada, fazendo Eva ser jogada em direção a Gage. A limusine freou de forma abrupta. E Eva caiu sobre ele. Num instante, ela se viu sentada em seu colo, com os braços dele firmemente envoltos em sua cintura, protegendo-a de ser jogada novamente. Ela olhou para ele, tentando entender o que diabos acabou de acontecer. Seu diabinho interior também achava que aquilo foi uma tremenda coincidência, parecia quase como se o carro tivesse freado e a forçado a ir para os braços dele, porque ela tinha desobedecido a ele. O motorista abriu o vidro divisório da limusine e se desculpou com Gage pelo ocorrido, explicando que uma pedra havia caído na estrada. Gage assentiu, e o motorista ergueu a divisória novamente. Eva virou a cabeça, incrédula, perguntando-se que tipo de desculpa era aquela. Gage pediu que ela dissesse o que estava errado e a chamou de querida. Ela se voltou para ele rapidamente, ofegante. Com a voz trêmula, pediu que ele parasse de chamá-la assim. Internamente, ela se repreendeu pela voz trêmula. Estar nos braços daquele homem era mais potente e intoxicante do que beber alguns copos de vinho. Ela precisava sair de seus braços rapidamente. Tentou empurrá-lo para se afastar, mas ele a apertou ainda mais contra si. Ele pediu gentilmente que ela o escutasse e não se deixasse enganar pelo que viu. Explicou que a cena que Evangeline presenciou não foi um acidente, mas um movimento calculado de Jessa. Ele disse que Jessa o seguiu quando ele foi procurar por Eva, passou por ele apressadamente, e sem aviso, esbarrou nele propositalmente, resultando na situação que Evangeline testemunhou. Os lábios de Eva se abriram, completamente sem palavras. Ele não precisava explicar aquilo para ela. Céus!
Suas emoções estavam tomando conta dela agora. Nunca esperava que ele explicasse. Conhecendo Jessa, Eva sabia que ela adorava fazer isso. Jessa adorava planejar situações para conseguir o que queria. Ela disse que ele não precisava explicar. Porque ela deveria ficar com ciúmes. Afinal, ele não era dela, nem nada do tipo. Sua frase se desvaneceu enquanto ela corava. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ela se forçou a manter sua compostura, que estava completamente se desfazendo, e afirmou simplesmente que não suportava aquele cheiro. O perfume de Jessa, impregnado nele, lhe dava dor de cabeça. Gage respondeu que nele também dava, e que não via a hora de chegar ao hotel para se livrar dele, mas agora que sabia que Eva também detestava aquele cheiro, pediu que ela tirasse seu casaco e o ajudasse a se livrar do perfume daquela mulher. Eva não sabia o que tinha dado nela naquele momento. Será que era por estar embriagada? Ou talvez pelo perfume surpreendentemente forte de Jessa, que agora dominava todo o carro? Ela não sabia ao certo. Mas queria tanto que aquele perfume saísse dele, que poderia jogar o casaco de Gage pela janela. Obedientemente, ela estendeu as mãos e segurou firmemente a gola do casaco dele, desesperada para livrá-lo daquele cheiro. Ele perguntou se ela ainda sentia o perfume da outra nele. E ela sentiu. Com um brilho no olhar, ele pediu que ela tirasse sua camisa também. Ou iria deixar o perfume daquela mulher continuar grudado nele desse jeito. A voz dele era tão profunda que a fazia sentir, como se o próprio diabo estivesse sussurrando para ela, fazendo ela se sentir tentada a pecar. Eva pegou a gola dele e mexeu na gravata. Quando a gravata caiu no chão, ela alcançou o botão no pescoço dele, com o coração batendo alto. Uma vez que desabotoou o último botão, as bordas da camisa social dele se abriram, seus olhares fixos um no outro. Finalmente, ela tirou sua camisa. E os olhos dele? Era como se estivessem acendendo algo profundo e primordial dentro dela, fazendo-a se sentir tão ardente. Tudo o que ela conseguiu fazer foi lamber o lábio inferior. O que ele estava fazendo com ela? Ela se viu incapaz de desviar o olhar ou sair de cima dele, mesmo sabendo que era isso que deveria fazer. Ele murmurou suavemente, dizendo que ela tinha provocado isso com os lábios, e que agora queria muito que seus lábios se encontrassem com os dele. Eva queria que ele fizesse isso. Ela desejava ser beijada daquela maneira novamente. Ele sussurrou, que se ela não quisesse, então não deveria abrir os lábios. Sua boca pressionou firmemente contra a dela. Enquanto seus lábios se abriam para ele, seu único pensamento era de que agora ela estava condenada. Gage se afastou. Então a puxou para um beijo intenso e apaixonado. A sensação desse beijo fazia com que Eva se sentisse envolvida de uma maneira irresistível. Ela queria mais. Definitivamente, queria mais disso. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, e Gage disse que isso já era o suficiente por agora, a menos que ela quisesse que ele se soltasse completamente e a pegasse ali mesmo. Então, de repente, suas grandes mãos se moveram para envolver sua cintura, puxando-a contra seu corpo com uma força irresistível. Eva sentiu a intensidade do momento. Os olhos de Eva se arregalaram ao perceber a proximidade entre eles. Ele já estava suando, e disse para ela não o olhar como se não pudesse acreditar na intensidade do que estavam sentindo. Murmurou que ela era uma pequena tigresa malvada, e que não tinha ideia de quão quente e deslumbrante estava. Ela estava tão incrivelmente selvagem e linda naquela noite que ele mal conseguia se controlar. E aquilo poderia realmente ficar perigoso. A sensação dele tão próximo a ela, era suficiente para deixar seu rosto vermelho e seu corpo inteiro em chamas. Ela não conseguia acreditar em como seu corpo estava reagindo, inundado por uma onda de sentimentos e sensações intensas. O desejo de se mover-se contra ele era quase incontrolável. Gage, com um tom sério, a advertiu que ela realmente deveria considerar sair de cima dele logo, agora se possível. Se ela não o fizesse, ele começaria a contar até 3 para que ela saísse de cima dele. 3, 2,
Pela primeira vez na vida de Evangeline, ela experimentou uma vontade inegável de se entregar àquele momento e àquela intensidade. Antes que pudesse processar totalmente o que estava acontecendo, Eva tomou a iniciativa de se aproximar ainda mais dele. O movimento fez Gage respirar fundo e tremer. Eva sentiu uma onda de emoções intensas percorrendo seu corpo. A sensação era tão sublime que ela mal conseguia encontrar palavras para descrevê-la. O suspiro de Gage agora soava incrivelmente provocante para seus ouvidos. Talvez o vinho tivesse apagado qualquer vestígio de sua timidez, mas naquele momento, ela mal podia se importar com mais nada. Tudo o que passava por sua mente era o desejo ardente de experimentar mais daquela intensidade. Gage segurou a parte de trás do pescoço dela e começou a beijá-la novamente. Sem forças para resistir, ela se agarrou a ele, suas mãos começando a se mover por conta própria, acariciando seus músculos tensos, enquanto continuava a se pressionar contra ele. Ela estava desesperada por mais proximidade, ansiosa para sentir ainda mais daquele prazer envolvente. Ele pressionou os lábios delicadamente em seu pescoço, fazendo os olhos de Eva se ampliarem um pouco. Após algumas carícias, ele deslizou seu vestido para baixo dos ombros, revelando a suavidade de sua pele. Ela rapidamente tentou se cobrir, seu rosto corado de vergonha enquanto o olhava timidamente. Com a voz trêmula, comentou de forma envergonhada que eles eram pequenos. Gage estendeu a mão para sua figura tímida, e com um movimento ágil e suave, segurou seus pulsos, gentilmente afastando suas mãos. Como se estivesse diante de uma iguaria deliciosa, que mal podia esperar para saborear, Gage disse a Eva que ela não tinha ideia de quão perfeitos eles eram. Ele afirmou que os apreciaria todos os dias, até que ela acreditasse o quanto eram perfeitos para ele. E com essas palavras, ele a envolveu com uma adoração quase reverente. Um suspiro escapuliu dos lábios de Eva quando Gage se prendeu a ela. Ele estava tão envolvido que fez Eva balbuciar seu nome. Continuando a beijá-la, ele sussurrou em seu ouvido, incentivando-a a tocá-lo como desejasse. Logo, as palmas das mãos de Eva acariciaram lentamente, mas timidamente, a pele dele. Ele a massageava enquanto a beijava novamente. Nesse instante, ela chamou por Gage e, apesar da vergonha, pediu com um toque de súplica. Ele queria entender o que ela desejava. Eva, timidamente, pediu por mais, o que o deixou enlouquecido e fez com que ele a agarrasse com mais intensidade. Era uma cena linda, cativante e cheia de emoção. Quando a palma da mão dele a tocou através da peça íntima, ele a alertou de que agora ela sentiria o toque de seus dedos. Gage olhou para Eva, que estava mordendo a mão enquanto o observava com aquele rosto encantador. Ele estava completamente fascinado por ela. Disse que, se ela quisesse que ele continuasse, deveria beijá-lo. Sem hesitar, ela fez isso, sua boca encontrou a dele e o beijou com intensidade, enquanto Gage começava a explorar sua suavidade e a sensação de seu corpo. Ele a acariciou através do tecido, até que ela estivesse completamente imersa no momento. Certamente, ela já estava totalmente envolvida, e o movimento dele, que já sabemos onde, fez com que ela tremesse e suspirasse. A intensidade aumentava a cada segundo. Mas Gage retirou a mão bruscamente, pegou o casaco que Eva havia jogado no chão e a cobriu rapidamente. A porta do carro se abriu, e Gage ordenou ao motorista que fechasse a porta. Eles sairiam em 1 minuto. Completamente envergonhada, Eva enterrou o rosto nas palmas das mãos. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!